Olá, boa noite. Mesmo após o fim da greve dos Correios, há pouco mais de uma semana, muitas correspondências ainda estão atrasadas. E com isso, quem tem contas a pagar deve ficar atento e buscar outra alternativa para não ficar inadimplente. O problema é que a categoria ameaça uma nova paralisação a partir do dia 19, o que deve complicar ainda mais a distribuição das correspondências na capital. Rubi anda na correria para pagar a conta que está atrasada. O boleto já era para ter chegado na casa da enfermeira. Agora eu vou ter que ir na Lan House calcular, trocar a data e aqui, quando eu vim pagar, ter que calcular os juros também. O correio não atrasou, né, a entrega. Mas a enfermeira não é a única prejudicada. Por conta da greve nos Correios no estado, mais de 2 milhões de correspondências foram retidas e o atraso na entrega pode ser ainda maior. Quem aproveitou para lucrar foram as lan houses. Nesta aqui no centro da capital, a procura pelo serviço de internet para a emissão da segunda via das contas aumentou cerca de 30%. Conta de água, energia, telefone das operadoras, né? E TV a cabo também. TV a cabo, internet, vários boletos de banco também. No estado, a greve dos Correios durou 11 dias e foi suspensa no último dia 4. Mas, segundo o sindicato, a categoria pode voltar a cruzar os braços na semana que vem pelo não cumprimento do acordo por parte da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Uma das reivindicações é a ampliação do quadro de funcionários. E a gente tinha uma estimativa que se tivesse um trabalhador para cada distrito, certamente, num prazo de 20 dias, os trabalhadores, com seus esforços, conseguiriam colocar a carga em dia para a população. No Amazonas, os carteiros ainda reivindicam reajuste salarial e melhores condições de trabalho, como manter a entrega das correspondências somente no horário da manhã, por conta das altas temperaturas. Porque pesa muito para um carteiro só entregar correspondências em vários locais, com a população aí cobrando as correspondências nas suas casas, né? Uma Assembleia Geral da categoria para nova discussão da pauta está sendo convocada para a próxima terça-feira na capital. Até lá, o consumidor também pode regularizar as contas procurando as sedes das empresas prestadoras dos serviços ou ir até um centro de distribuição dos Correios da região onde mora. Para quem tem acesso à internet em casa, é bem mais fácil. Outra alternativa é pagar as contas com aplicativos ou por meio de outros serviços oferecidos pelos bancos. O corpo de uma líder comunitária que teria sido sequestrada na comunidade Portelinha nesta quarta-feira foi encontrado na manhã de hoje no quilômetro 52 da rodovia M070, próximo a Manacapuru. Maria das Dores Salvador Priante, de 54 anos, foi morta com pelo menos 12 tiros. A maioria dos disparos atingiu o rosto da vítima. A polícia de Iranduba investiga o caso, que pode ter relação com disputa de terras. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime. A Polícia Civil divulgou hoje um vídeo que flagrou um homicídio ocorrido em maio na zona leste de Manaus. Em plena luz do dia, em uma loja de conveniência, um homem mata friamente o outro com golpes de barra de ferro. Com essas imagens, a polícia espera identificar o assassino que segue foragido. Este homem de camisa branca vai matar em instantes friamente José Benício Silva, que está de camisa azul. Os dois bebiam juntos em uma loja de conveniência em um posto de combustível na Zona Leste, no dia 9 de maio deste ano. Presume que um deles, a vítima, tenha saído de uma casa de show que fica em frente ao posto de gasolina, tá certo? Continuou a beber, bradou algumas situações relacionadas ao fato dele não ser aqui de Manaus e tal, falou alguma coisa, teria falado alguma coisa contra o povo manauara, pelo que o rapaz resolveu desferir os golpes na cabeça da vítima. Investigadores da Delegacia de Homicídios e Sequestros ouviram todas as pessoas que aparecem no vídeo. Elas disseram que, aparentemente, os dois não se conheciam. A polícia ainda suspeita que o assassino premeditou o crime. Por instantes, ele sai do vídeo e passa quase 10 minutos longe do local.
Quando retorna, já está com uma barra de ferro. Nos levando a presumir de que ele foi até os fundos do posto de gasolina, onde se armou de uma barra de ferro com a qual ele utilizou para tirar a vida da vítima. No final do vídeo, José Benício fica de costas para o assassino, que aproveita e atinge 9 vezes a vítima com uma barra de ferro que guardava por baixo da camisa. 3 meses depois, ainda não foi possível chegar à identidade do assassino. A Polícia Civil pede à população que ajude nas investigações. Então, essa é a razão pela qual nós da polícia convocamos a imprensa, para que caso algum cidadão conheça essa pessoa que aparece no vídeo, que entre em contato conosco através do Disque 181 da Secretaria de Segurança. E após a divulgação dessas imagens, a polícia já identificou o suspeito, Williams dos Santos Barros, de 23 anos, que já tem um mandado de prisão em aberto por outro homicídio. A Polícia Militar apreendeu durante a madrugada 30 quilos de drogas na zona oeste da capital. A maioria estava escondida em um sítio no bairro Tarumã. 2 pessoas foram presas acusadas de tráfico de drogas. Com a dupla também foram apreendidas 2 armas. Um idoso de 65 anos morreu depois de ser atropelado na manhã de hoje na Avenida André Araújo, na zona centro-sul de Manaus. A vítima, Luiz Gonzaga de Souza, tentava atravessar este trecho da Avenida André Araújo, no bairro Aleixo, quando foi atingido por este carro. Segundo informações do Manaus Trans, o atropelamento ocorreu no momento em que o veículo teria cruzado o sinal que não estava funcionando. A vítima foi atendida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Famílias que ocupam uma área particular na zona norte de Manaus fizeram um protesto na noite de ontem que bloqueou um trecho da Avenida Torquato Tapajós nas proximidades do viaduto 31 de março. A manifestação teria sido uma resposta à ação de policiais civis que na tarde de ontem teriam intimidado os invasores sem um mandado judicial. No local, várias cápsulas de bala foram recolhidas. Os ocupantes dizem que foram surpreendidos no início da noite desta quarta-feira por um grupo de policiais que exigia a saída deles da área, mas encontraram a resistência das famílias que construíram moradias no terreno que seria de propriedade particular. 2 mostraram ferimentos que teriam sido ocasionados por tiros de balas de borracha. Um outro, que teria sofrido ferimento mais grave, estaria hospitalizado. Eles não deveriam ter feito isso não, sem uma reintegração de posse. A polícia chegou agindo dessa forma. Os ocupantes afirmam ainda que os homens chegaram a pôr fogo no terreno. Pela manhã, em várias partes, era possível ver o mato queimado e marcas de tiros nos barracos. A tentativa de expulsão também provocou um protesto dos invasores da área, localizada na zona norte da capital. Na noite de ontem, eles bloquearam esse trecho da Avenida Torquato Tapajós, colocando fogo em objetos e galhos de árvores. Testemunhas disseram que alguns manifestantes estavam armados. A mobilização só terminou por volta das 11 da noite. Fechei uma pista assim, para chamar a atenção. Os policiais até deram apoio para nós lá, um pessoal da Polícia Militar deu apoio lá para nós, conversamos com eles. Eles ligaram para reportagem veio, nós liberamos a pista lá. Os ocupantes afirmaram ainda que o suposto dono já havia prometido doar parte do terreno e que se reuniria com as famílias para confirmar o acordo, mas quem chegou ao local foram os policiais. O dono, o seu João Possetti, chegou com nós aqui. Ele disse que a terra já era nossa, que ele ia liberar a terra, ele só ia desmembrar a terra para lá, que ele não queria que invadisse uma certa parte dele. E que a gente já podia se considerar dono das terras. Por meio de nota, a delegada titular do 20º Distrito Integrado de Polícia, Eliene da Silva, informou que os policiais civis, com o apoio da Polícia Militar, estiveram na tarde de ontem no local apenas para constatar a veracidade da invasão, após o proprietário ter registrado um boletim de ocorrência denunciando a invasão que teria começado há 2 semanas. E que, na ocasião, eles apenas orientaram os invasores para que desocupassem a área, o que fizeram algumas famílias. A delegada ainda reforça que as invasões em Manaus são articuladas por um grupo criminoso que já está sendo investigado e orienta que a população evite comprar terrenos sem procedência.
Desde a semana passada, o Manaus Trans está usando imagens das câmeras de monitoramento do trânsito para aplicar multas aos motoristas que forem flagrados cometendo infrações. A medida prevista pelo CONTRAN deve ser ampliada em até 90 dias. Talonário eletrônico de multas nas mãos e olhos na tela. Desde o dia 19 de junho, uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito autoriza que as câmeras de monitoramento do tráfego de veículos possam auxiliar na identificação de motoristas que cometem infrações e permite que eles sejam multados. Em Manaus, a medida começou a ser aplicada na semana passada. Estacionar em local proibido está entre as infrações mais recorrentes. Essas câmeras, é bom deixar bem claro que elas são para monitoramento do trânsito. A finalidade primeira é essa, monitorar a situação da via, de acidente, de congestionamento, mas se o agente de trânsito visualizar através dessas câmeras alguma infração, ele vai poder fazê-lo. A novidade pegou os motoristas da capital de surpresa. Você sabia que agora o Manaus Trans está multando por meio daquelas câmeras de monitoramento? Você estava sabendo disso? Tava não. Estou sabendo agora. Para aplicar as multas com o recurso das imagens, o Manaus Trans reaproveita esta sala, onde todo o trânsito da cidade já é monitorado com a ajuda das câmeras do CIOPS. São 250 ao todo. No entanto, as autuações só vão poder ser geradas a partir de 10 câmeras próprias do Centro de Controle Operacional do órgão. Nós temos uma parceria com o CIOPS para realizar o monitoramento das vias. O CIOPS utiliza nossas câmeras e nós utilizamos a deles. No entanto, a nível de notificação, nós vamos estar somente utilizando as câmeras do Manaus Trans. Nas ruas de Manaus, nem de longe, os motoristas receberam a notícia com alegria. Não é só isso que deve resolver, né? A gente ainda não fica bem contente sobre essas multas, não. Só melhora pro lado do poder público, né? A finança, né? A finança para eles, né? Sempre tirando do trabalhador. Em um prazo de 90 dias, mais 10 câmeras deverão reforçar o serviço de monitoramento do Manaus Trans. Os aparelhos vão ser instalados em pontos estratégicos da cidade. Veículos que estão estacionados em local proibido, veículos que estão estacionados sobre passeio, são as infrações mais usuais. Mas também aquelas infrações da zona de restrição, onde veículos de porte, grande porte, que não são permitidos circular nas vias em que o Manaus Trans já regulamentou. Agora os motoristas mais espertinhos deverão ficar atentos. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Boa Vista do Ramos, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 26 e 35 graus. Em Codajás, o sol aparece entre nuvens, mínima de 25 e a máxima pode chegar aos 36 graus. Mesma previsão para a capital, onde as temperaturas variam entre 25 e 35 graus. O presidente nacional da OAB participou na noite de ontem da abertura da primeira Conferência Estadual dos Advogados do Amazonas. O evento é promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. A primeira Conferência Estadual dos Advogados do Amazonas acontece na semana dedicada aos assuntos jurídicos no Brasil. No Amazonas, o tema em debate é os novos desafios da advocacia frente às recentes alterações legais. A ideia é fomentar discussões de temáticas que envolvam os advogados e a advocacia e promover a atualização dos profissionais por meio do contato com juristas do Amazonas e de outros estados do país. Vamos discutir temas de relevância e importância para a advocacia, né? Questões como discussão do novo Código de Processo Civil, que está em vacatio legis, mas que em breve estará aí vigente, e aguardamos que seja um sucesso. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil trouxe para o debate aspectos jurídicos e o momento político que vive o Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela defende uma investigação profunda de todos os fatos de corrupção, denúncias fundamentadas, acusações bem realizadas, a defesa deve ser respeitada e os julgamentos devem ser céleres e justos e imparciais.
condenando os responsáveis pelos desvios dos recursos públicos. Na ocasião, o presidente nacional da OAB comentou a atuação do Judiciário na condução da Operação Lava Jato e, baseado em argumentos jurídicos, descartou qualquer possibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A Ordem dos Advogados do Brasil, por sua decisão plenária, compreende que até o presente momento não há qualquer evidência de participação pessoal da presidente da República em atos de corrupção. Este é um elemento fundamental para a cassação da vontade popular. Só se caça a vontade do povo expressada nas urnas quando o governante pessoalmente estiver envolvido em atos de corrupção. A primeira Conferência Estadual dos Advogados do Amazonas termina na sexta-feira com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Nos próximos 5 anos, a meta para muitas empresas é reduzir o teor de sódio dos alimentos. Mas as pessoas também precisam ter a consciência que é preciso reduzir o consumo de sal e também de produtos industrializados, onde há maior concentração de sódio, que acaba sendo usado como conservante. São cuidados que podem evitar vários problemas de saúde, principalmente a hipertensão. Lilian precisa ter disciplina para manter a qualidade de vida e no supermercado a leitura também faz parte da rotina dela. Eu faço um esforço porque eu tenho problemas, com o sódio. Então tem os produtos que eu já conheço, que eu já não preciso ficar lendo, os que eu não conheço, eu sempre faço um esforço para ver a quantidade de sódio. Nas prateleiras não faltam produtos industrializados com quantidades de sal que podem oferecer riscos para a saúde, entre eles até os biscoitos doces e bebidas em caixa. Primeiro, evitar encher a prateleira de casa, dos armários de alimentos industrializados, que esses alimentos sejam poucos no uso do dia a dia, porque são alimentos que têm uma demanda, eles precisam de uma demanda grande de sal, porque o sal entra nesses alimentos para conservar, não só para dar sabor. Ainda de acordo com a nutricionista, é importante mesmo conhecer as informações nutricionais do produto, uma vez que sal e sódio significam a mesma coisa. Esse rótulo ele vem com sódio, mas a pessoa acha que o problema dela é sal, então às vezes ela nem relaciona o sal com sódio. Então a gente precisa que essa identificação, esse rótulo, ele venha mais claro para o consumidor. Até 2020, pelo menos 839 produtos terão que diminuir em até 10% o teor de sal para prevenir doenças, dentro da segunda fase do Plano Nacional de Redução de Sódio em Alimentos Processados. A meta é que as indústrias alimentícias promovam a retirada voluntária de 28 mil toneladas de sal em produtos do mercado brasileiro. De acordo com dados do IBGE, o consumo de sódio no Brasil chega a ser de 12 gramas por dia, enquanto o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 5 gramas por dia. Com isso, 25% da população adulta do país já sofre com pressão alta. Para esse cardiologista, existe um conjunto de fatores que aumenta o risco das doenças, e ele também alerta para o consumo exagerado de produtos industrializados. A medicina já comprovou que usar hoje o abuso de sal, dentre outros elementos agregados, sedentarismo, tabagismo e o abuso de comidas, alimentos ricos em gordura trans, está diretamente relacionado a problemas cardiovasculares, dentre eles a hipertensão arterial. Entretanto, para aqueles que têm que fazer restrição sódica, a gente orienta que disfarce o sabor, botando mais especiarias no seu alimento, com coentro, com cominho, com aipo e outros ingredientes. Torna o alimento muito saboroso. E saudável. É o que essa dona de casa também procura fazer para superar a hipertensão. A pressão pode aumentar, então nós temos muito cuidado com o sal, não come nada salgado. O julgamento do processo que pede a cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira foi suspenso no fim da tarde de ontem no Tribunal Regional Eleitoral, após pedido de vistas de um dos juízes do Pleno. Desta vez, a ação questiona o uso de policiais militares em um dos programas durante a campanha eleitoral do ano passado.
O processo que pede a cassação do diploma do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira chegou no pleno do Tribunal Regional Eleitoral com um parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. A ação, que trata do uso de agentes públicos durante a campanha eleitoral do então candidato à reeleição em 2014, foi ajuizada pela coligação majoritária Renovação e Experiência, que tinha como candidato o atual ministro de Minas e Energias, Eduardo Braga, do PMDB. De acordo com a defesa, para produzir uma das propagandas eleitorais exibida no dia 8 de setembro do ano passado, a equipe de campanha de José Melo usou a estrutura da Polícia Militar do Amazonas, incluindo 82 soldados, o esquadrão antibomba e o helicóptero da corporação. Já a defesa do governador José Melo admite o uso da estrutura da polícia e dos soldados, mas sustenta o argumento de que não houve qualquer irregularidade, mesmo sendo uma propaganda eleitoral. Tudo isso que houve determinação, houve proveito, houve uma relação espúria entre os mandatários e a força policial. Em questão, nada disso ficou sem ser retorquido, até mesmo porque, se nós não tivéssemos examinado sob o ponto de vista legal todas essas condutas, isso aí teria sim passado. Mas como isso foi examinado, então, sobre esse aspecto, nada disso ficou sem retorquido. O primeiro a votar foi o relator do processo, que defendeu a cassação do diploma e ainda a aplicação de uma multa de R$106 mil. Para o juiz Afimar Cabo Verde, houve uso ilícito da máquina pública na propaganda eleitoral. O julgo procedente à presente representação por infração ao artigo 73, inciso 1 e 3 da Lei 1597, que determina a cassação dos diplomas expedidos em favor dos representados José Melo e José Henrique de Oliveira, candidatos eleitos aos cargos de governador e vice-governador do Estado do Amazonas, respectivamente. Da mesma forma, dada a gravidade da conduta, aplica a todos os representados pena de multa, que ela passa a gozar, considerando, para tanto, além da gravidade já demonstrada, também a capacidade econômica dos representados. Depois do voto do relator, o julgamento foi suspenso após o pedido de vistas do juiz Marco Antônio Pinto. O voto foi muito preciso, o voto apresentou argumentos de forma muito clara, votou pela cassação em consonância com o Ministério Público. Infelizmente nós tivemos um pedido de vista. Eu só espero que o pedido de vista retorne tempestivamente à corte, para que não se alongue o encerramento desse processo por conta do pedido de vista. Yuri Dantas, advogado do governador José Melo, disse que só vai se manifestar após o término do julgamento, que não tem data para voltar à pauta do pleno do TRE. O Partido Social Liberal realizou hoje em Manaus a convenção partidária que elegeu o novo diretório estadual para o próximo biênio. O partido busca aliados para disputar cargos majoritários nas eleições do ano que vem, inclusive na capital. A convenção reuniu representantes de dezenas de municípios do Amazonas e integrantes da Executiva Nacional. A cerimônia contou com a presença do vice-governador Henrique Oliveira, presidente estadual do Partido Solidariedade. Em pauta, a votação para eleger o novo diretório do Partido Socialista Liberal para o biênio 2015-2017. A única chapa em disputa foi presidida pelo ex-deputado estadual Tony Medeiros, que foi novamente homologado no cargo. O PSL busca forças para disputar cargos majoritários nas próximas eleições, inclusive na capital. Aqui em Manaus a gente está em discussão de lançar uma candidatura própria. Tem vários quadros do nosso partido, já temos uma indicação, possivelmente o nome do ex-deputado Tony Medeiros para prefeito de Manaus, e também em quase todos os estados, a gente onde tiver musculatura, lançar candidato a prefeito também em alguns municípios. A Fundação Hemoan, o principal hemocentro do norte do país, comemorou hoje 33 anos de fundação. E os planos para os próximos 4 anos incluem ampliar o atendimento e também a realização de pesquisas na área de sangue.
Com muita música, os convidados chegavam para comemorar os 33 anos de existência do EMUAN. O evento foi nesta sala de cinema de um centro de convenções da capital. Na oportunidade, os maiores doadores individuais, empresas e organizações que contribuem para o estoque de sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas foram homenageados. Daqui a 2 anos, o EMUAN vai ganhar o Hospital do Sangue e um banco de células de cordão umbilical. A ampliação vai custar aos cofres públicos 97 milhões de reais. Os feirantes que trabalham no feirão da Secretaria de Estado da Produção Rural, que funciona dentro do parque da antiga Expo Agro, na Torquato Tapajós, reclamam de falta de estrutura no local. Há mais de um ano, eles foram transferidos para lá devido ao início das obras do Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz, na Zona Norte, no local onde funcionava a feira. O governo do estado teria prometido construir um novo espaço, mas até agora nenhuma proposta foi apresentada. E este será um dos assuntos de uma audiência marcada para amanhã na Assembleia Legislativa do Estado. Toda semana, este administrador de empresas reforça o cardápio de casa fazendo compras na feira. Sempre que eu posso eu venho aqui. Mas eu acho que seria um lugar assim bacana se tivesse banheiro, se tivesse mais estrutura para receber a gente. Não é um lugar assim bom que tenha tanta estrutura, né? O local que concentrava o maior evento de exposição agropecuária do estado, hoje abriga uma das maiores feiras de produtos regionais de Manaus. São mais de 300 feirantes trabalhando por aqui, mas o problema é que o espaço é mal conservado e acumula sujeira para todo lado. Seu Vandi Carvalho trabalha na feira da CEPRO há 6 anos e sente as mudanças nesse período. Hoje ela está melhor devido a gente ganha mais cliente, mais espaço no mercado, né? Mas a estrutura hoje ela está bem pior do que antes. Olha, antes o movimento era melhor aqui. Agora caiu bastante por causa da construção do hospital e muitas pessoas pensam que não existe mais essa feira aqui. Tem gente que vem aqui e diz, olha, eu não sabia que existia essa feira aqui. O feirão da CEPRO funciona hoje neste espaço que fica ao lado do novo hospital da Zona Norte. Desde que começaram as obras do pronto-socorro, os feirantes trabalham nessas condições. Com a vinda do hospital aqui se tornou um espaço provisório, mas é um provisório que já está há muito tempo e acaba virando definitivo. Então a gente precisa de uma solução definitiva, precisa que seja alocado o recurso, que seja planejado para que no próximo ano seja construído uma estrutura maior e que abrigue com condições de higiene, com condições mesmo de estrutura para eles trabalharem com dignidade e para que a população possa vir fazer compra com segurança e com dignidade também. As dificuldades dos feirantes e produtores rurais serão discutidas nesta sexta-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. Enquanto as melhorias e uma definição concreta não chegam, o que resta para esses trabalhadores é trabalhar. A gente tem que se virar, né? Se a gente não conseguir um lugar, a gente fica meio que perdido assim. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E não se esqueça que a Band Amazonas também está nas redes sociais, onde você também pode acompanhar a nossa programação pelo Facebook e pelo Twitter. Logo depois da propaganda política obrigatória na TV, você acompanha as principais notícias do dia no Jornal da Band. Uma boa noite para você, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.